Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, semanalmente estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando o argumento cosmológico conforme proposto pelo filósofo árabe Al-Farabi. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Al-Farabi foi um filósofo que veio ali por volta do ano 900 depois de Cristo e ele nasceu ali na região da Turquia, né? Vivia ali onde hoje é a região da Turquia. Então ele é um filósofo árabe. Nós vamos estudar a formulação que ele fez do argumento cosmológico para provar a existência de Deus. A primeira questão que é importante de colocar é que Al-Farabi pode ser considerado como aquele que propôs a primeira exposição de um argumento cosmológico a partir da contingência. Vamos lá, primeira exposição do argumento cosmológico a partir da contingência. O que é argumento cosmológico? É um argumento que você olha para o cosmos, para o mundo, e você, a partir de olhar para esse mundo, você consegue deduzir uma causa que é Deus. E aqui está escrito que é um argumento cosmológico a partir da contingência. Ou seja, quando você olha para o mundo, você percebe que o mundo é contingente. E a partir... O que é contingente? É que não existe necessariamente. É que poderia não existir. Sua existência não é necessária. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que as coisas elas poderiam não existir. E aí, a partir dessa constatação, a gente deduz que há uma causa necessária da existência dos seres contingentes. Então, isso que é um argumento cosmológico a partir da contingência. Para a gente entender o argumento cosmológico a partir da contingência do Al-Farabi, a gente precisa entender a distinção que o Al-Farabi faz entre essência e existência. É importante dizer que na filosofia medieval houveram várias discussões sobre qual é a relação entre essência e existência e como elas podem ser definidas. O Al-Farabi ele vai pensar que existe uma diferença ontológica ou uma distinção ontológica entre essência e existência. Ou seja, ontológica que diz respeito ao ser das coisas. Quando você considera ontologicamente as coisas, você percebe que existe uma distinção entre essência e existência. E qual é essa distinção? A essência é o meio pelo qual uma coisa é o que ela é. E a existência é o meio pelo qual a essência é uma atualidade, uma realidade em ser. Vamos por partes. O que é a essência? A essência é a natureza de uma coisa. Eu, por exemplo, Sankey, sou um ser humano. Então, eu tenho uma essência humana. A essência, então, é a minha natureza, é aquilo que faz eu ser o que eu sou. A natureza humana é aquilo que faz eu ser um ser humano. Então, o que é a essência? A essência é aquilo que uma coisa é, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Então, a essência, no meu caso do Sankey, eu tenho uma essência humana. A essência humana. Por quê? A essência humana, a minha natureza, faz com que eu seja um ser humano. Só que a existência, o que ela é? É o meio pelo qual a essência ela está realizada, efetivada. Eu, Sankey, existo. Então, eu tenho uma natureza humana, mas eu estou aqui. Existo no mundo, eu sou real. Eu tenho uma realidade efetiva. Eu realmente existo. Então, a existência é o meio pelo qual uma essência ela se realiza. Ela está realizada, atualizada. É uma realidade efetivada no mundo. Então, a gente pode definir a essência como a natureza de uma coisa. Eu, Sankey, tenho a natureza humana, a essência humana. E eu posso definir existência como o estado de ser atual ou real no mundo. Eu, Sankey, existo realmente no mundo como ser humano. E aí é importante dizer que quando a gente observa as coisas ao nosso redor, a gente percebe que a existência ela não entra ela não está implicada na essência. O que isso quer dizer? Eu, Sankey, posso imaginar um ser humano que não existe. E eu posso conceber a essência humana sem que ela exista. Eu também posso conceber a essência de coisas que não existem. Eu posso pensar numa coisa que tem a natureza de um unicórnio. Só que a natureza de um unicórnio, o que acontece? Não está implicada a existência dentro dessa natureza. Da mesma maneira, eu posso pensar no ser humano, na noção de natureza humana, sem implicar existência. Então, se eu posso fazer isso, se eu posso pensar nas coisas
sem implicar a existência dentro da essência, o que isso significa? O que isso significa? Que a noção de que uma coisa não inclui o fato de que ela existe enquanto algo. Então, isso é importante. A noção de que uma coisa não inclui o fato de que ela é isto ou aquilo. Porque quando eu pego a natureza humana, eu posso falar assim, tem a natureza humana, e eu posso apontar aqui para o Sankey e falar, olha, o Sankey é um exemplar, um representante dessa natureza humana enquanto realidade efetiva, enquanto realidade existência. Mas eu posso conceber a essência humana por si mesma, sem pensar nela como existindo, sem apontar um caso de um ser que corresponde, na realidade, a essa natureza. Então, isso significa que a noção de que uma coisa ou seja, a sua essência, não inclui o fato de que ela é. Ou seja, a existência não está dentro da essência. Eu posso pensar numa essência sem que ela exista. O que isso significa? Que quando a gente olha para os seres do mundo, eles são seres cuja existência não está incluída na essência. Só há um ser cuja essência é a sua verdadeira existência, né? Porque, olha para você pensar. Se a existência tivesse incluída na essência, tudo seria eterno, porque faria parte da coisa ela existir. Então, se a natureza humana, dentro da natureza humana, estivesse incluída a existência, a natureza humana ela existiria necessariamente, porque faria parte da sua definição, da sua natureza, a existência. A partir disso, que a gente entendeu, então, a diferença entre essência e existência, a gente pode compreender melhor o argumento cosmológico do Al-Farabi. E é isso que nós vamos fazer agora. O argumento do Al-Farabi pode ser considerado assim. Primeira premissa. Seres contingentes começam a existir. Segundo ponto. Qualquer coisa que começa a existir precisa ter uma causa de sua existência. Terceira, que é a conclusão. Essa causa precisa ser uma cuja essência é a existência. Na verdade, a gente colocaria isso, né? Seres contingentes começam a existir, todo ser contingente, ou seja, todo ser que começa a existir precisa ter uma causa, logo os seres contingentes precisam ter uma causa. Aí a gente vai deduzir que essa causa ela precisa ser uma causa necessária, porque ela precisa ser uma causa cuja essência é a existência. Vamos analisar melhor. Vamos analisar melhor cada um desses pontos do argumento, assim, para a gente entender. Vamos pensar na primeira premissa. Seres contingentes começam a existir. Como a gente pode argumentar a favor da conclusão de que seres contingentes começam a existir? A gente pode argumentar assim. Primeiro, há uma distinção real entre essência e existência. Isso a gente já trabalhou. Que a existência ela é distinta da essência. Porque se elas não fossem distintas, tudo seria eterno, né? E a gente não poderia conceber a natureza humana ou a natureza de uma essência sem conceber sua existência. Né? A gente não poderia pensar na natureza humana sem conceber que ela existe. A gente não poderia pensar na natureza de um unicórnio sem conceber que o unicórnio existe. Então, na verdade, a gente entendeu que nos seres contingentes a essência é uma coisa, a existência é outra coisa. Isso é importante. Próximo ponto. Em seres contingentes, a essência não inclui a existência. Então, a existência não está incluída na essência. Logo, seres contingentes começam a existir. Né? Por que seres contingentes começam a existir? Na verdade, eu pulei aqui a premissa A. Eu vou voltar na premissa A, B e C para ficar mais fácil. Premissa A. Para um ser existir eternamente, sua essência precisa incluir sua existência. Então, para que um ser exista por toda a eternidade, a existência tem que fazer parte da sua definição, da sua natureza. Então, o que é um ser que existe eternamente? Um ser que existe eternamente é um ser cuja existência está incluída na essência. Só que a gente sabe que seres contingentes, que são seres que a gente tem contato e olha ao nosso redor, eles são seres que a essência não está incluída na existência. Então, eles não podem ser eternos. Se eles não são eternos, eles começaram a existir. Então, esse é o ponto. Seres contingentes começaram a existir. Agora, consideremos a segunda premissa. Né? Qualquer coisa que começa a existir precisa ter uma causa da sua existência. Qualquer coisa que comece a existir precisa ter uma causa da sua existência. Essa causa é importante porque seres que começam a existir são seres que têm existência e que têm essência. E essas coisas são distintas. Então, se essas coisas são distintas, a gente pode imaginar que para que um ser cuja essência e existência são distintos comece a existir, precisa ter uma causa que vai juntar essas duas coisas.
Uma causa que vai juntar a essência junto com a existência e vai formar um composto de existência e essência, que é as coisas que a gente conhece. Então, um ser composto quer dizer que está distinto. Então, quer dizer que uma coisa é essência, outra coisa é existência. Eu junto os dois e formo um composto, que é o ser que existe na realidade. Eu, Sankey, sou um ser de existência, eu existo aqui na realidade, e eu sou um ser que tem a natureza humana. Então eu sou um composto, por assim dizer, de existência, de realidade efetiva com essência, que é a natureza humana. Então, um ser composto de essência e existência precisa de uma causa que junta sua existência e sua essência. E aí a gente vai para a conclusão, né? Porque essa causa precisa ser um ser cuja essência é a existência. Por que precisa ser um ser cuja essência é a existência? Porque senão a gente cairia num regresso infinito. Vamos supor que a causa de uma coisa que tem essência e existência composta seja também uma outra coisa que tem essência e existência composta. O que ia acontecer? Que essa outra coisa que tem uma essência e existência composta precisaria de uma outra causa que pudesse juntar sua essência e sua existência numa composição. Então isso significa que essa série não pode ser só composta de essência e existência. Ela precisa chegar a um ponto que tem uma primeira causa e que essa primeira causa não seja uma causa contingente. Não seja uma causa onde haja uma distinção entre essência e existência. Por isso, aquilo que dá começo a essa série, aquilo que é a primeira causa, precisa ser uma causa cuja essência é existência. Cuja essência é existência. Então, só há um ser cuja essência é sua verdadeira existência. E esse ser cuja essência é sua verdadeira existência é o que nós chamamos de Deus. Então, assim, nós chegamos a provar a existência de Deus a partir da constatação de que os seres ao nosso redor são seres contingentes. Esses seres contingentes precisam de uma causa que seja uma causa necessária, uma causa cuja essência é a existência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.